bolinha amarelinha tão pequenininha que na palma da mão se escondia. Jânio veio do Mato Grosso e sempre esteve, de alguma forma, ligado àquele estado. Seus opositores na eleição para o governo de São Paulo em 54 usavam a origem de Jânio com fins políticos. Diziam, o mato-grossense não pode ser o governador dos paulistas. Já em 68, devido a um pronunciamento político sobre agitação estudantil, esteve confinado na cidade de Corumbá por 4 meses. Foi também neste estado, na cidade de Campo Grande, que ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1917, na rua 14 de julho. Aqui, onde hoje funciona uma casa comercial, que, entre outras coisas, vende vassouras. Mas o homem da vassoura teria seu prestígio político consolidado na eleição de 54 para o governo do estado de São Paulo. Percorrendo todo o interior, espalhou vassourinhas, comeu sanduíches de mortadela, fez comícios mirabolantes com sua famosa oratória, mas não apresentava nenhum plano de governo, somente trabalho e honestidade. Com esse lema, Jânio disputava a eleição. Mas Adhemar de Barros era o grande candidato. Muito querido pelo povo, Adhemar havia fundado seu próprio partido, o PSP, e tinha nas mãos o controle político de todo o estado. A campanha estava no auge. O suicídio do presidente Getúlio Vargas viria colocar mais lenha na fogueira. Cada candidato tentava aproveitar o impacto emocional do momento para ganhar as simpatias populares. PTB, PSD, UDN, PDC, PTN, PSP, PSB, PRP, PL, PR, PST, PRT. O Partido Comunista continuava na ilegalidade. Jânio havia sido expulso do PDC, após desentendimentos com o então vereador Franco Montoro. Apurados os votos, uma diferença de 18 mil sobre Adhemar fez de Jânio o governador de São Paulo. Posso responder a eventuais perguntas? Apenas pedindo licença, senhores, para retirar-me logo, porque tenho outros compromissos. Teve como governador uma pergunta agora sobre o encontro com o governador Juscelino Kubitschek. O governador Juscelino Kubitschek veio fazer-me uma visita para a qual tem dúplice autorização. A do protocolo é governador do estado de Minas Gerais e a das nossas relações de amizade. Aí, e só aí, as razões da visita. No mais, o governador Juscelino Kubitschek falará aos senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Em campanha para a presidência, Juscelino buscava o apoio do novo governador de São Paulo. Mas Jânio preferiu apoiar Juarez Távora, da UDN. Concorria também o ex-fascista Plínio Salgado e o eterno candidato Adhemar de Barros. O vencedor foi Juscelino Kubitschek, mineiro do PSD, que iria dar grande impulso na industrialização do país, iniciando no Brasil a implantação das multinacionais.
cachito, cachito mío, pedaço de cielo que Dios. Enquanto Juscelino, por força das indústrias automobilísticas, abria estradas e preparava o país para a era rodoviária, em São Paulo, Jânio ia ganhando fama de bom administrador. Várias obras eram planejadas e executadas. Um planejamento minucioso incluía a agricultura, a geração de energia e outros melhoramentos públicos. Apoiado no professor Carvalho Pinto, seu secretário da Fazenda, Jânio ia, cada vez mais, ganhando projeção política nacional. E no fim do seu governo, Jânio fez de Carvalho Pinto o novo governador de São Paulo. Passando o governo ao seu sucessor, Jânio viajou ao exterior, como sempre fazia em ocasiões estratégicas. Na volta, em Santos, uma calorosa recepção já fazia prever a possibilidade de Jânio vir a ser o novo presidente do país. Estava no fim o governo do presidente Juscelino. Um governo de estabilidade política, de abertura ao capital estrangeiro, de fatos marcantes na cultura, de várias agitações populares, mas também de muita euforia. Grita o nome do Calvi e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se afanar. É uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteiro ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Para o Brasil, 0 para o país de Gales. Executa no sorte, deu para o peito de Mazola. Esse puxou tentando dar a Didi. Jogou de cabeça, vai para Pelé. Com brasileiro, não há quem possa. Esse quadrão de ouro é fogo samba, é fogo couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro. Um amador, nosso colega, de Recife, Pernambuco, comunicou há alguns minutos que esse sinal, emitido pelo satélite artificial, ele vem ouvido em Recife há cerca de 20 dias e provavelmente os russos esperaram se certificar do resultado perfeito desse lançamento para dar agora publicidade ao mundo. Depois desta brilhante abertura de hoje, a PRK-30 tem o insigne e edificante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. O que será, amigo ouvinte? A minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas Aviões sobrevoam nesse momento a Praça dos Três Poderes em Brasília, onde uma manifestação popular sem precedentes na história política do Brasil está sendo prestada ao senhor presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, construtor de Brasília. Inicia uma nova era de progresso para o Brasil. Uma era que
merecerá das gerações atuais os registros necessários e indispensáveis para que as gerações futuras possam aquilatar o valor de sua obra no presente. Vai falar o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Companheiros de luta, soldados dessa feia da construção de Brasília, recebo profundamente emocionado. Varre, vassourinha, varre a bandareira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros tem esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros tem esperança. Desta vez vamos com Ademar. 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 De leste a oeste, de sul a norte, na terra brasileira. É uma bandeira, o Marechal Teixeira Lopes. Pra vice-presidente, nossa gente vai Jango, é Jango, é Jango, é o João Goulart. No M da sua mão está o melhor desta eleição. Milton, será o vice-presidente da... Jânio Quadros será o vencedor com quase 6 milhões de votos. Nessa campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. A 15 de março de 61, em Brasília, Juscelino lhe transmite a presidência. Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. seu governo, falando das graves dificuldades financeiras que encontra pela frente. Pela TV, ataca Juscelino e, de cara, passa a ser hostilizado por senadores e deputados fiéis ao ex-presidente. A guerra ao contrabando, comissões de inquérito para casos de corrupção, demissão de 10 mil funcionários para aliviar os cofres públicos, desvalorização do cruzeiro em 100%. Essas foram algumas das medidas do novo governo. Outras foram mais estranhas. Proibiu o lança-perfume, a briga de galo, a corrida de cavalo em dias úteis e o uso do maiô nos desfiles de missa. Porém, o fato mais marcante do seu governo de 7 meses foi a política externa. Senhoras e senhores, ouçamos agora a mensagem do presidente Arturo Frondizo à opinião pública de nosso país. Brasil y Argentina son dos países que por su comunidad de origen y por los lazos entrañables que los unen, tenían un destino común. Pero después de haber conversado en el día de hoy
con una franqueza que podría decir casi desusada en todos los niveles diplomáticos, sobre los problemas comunes de las dos naciones, sobre los problemas que afligen al mundo y América, puedo afirmar que esta conversación de hoy entre los dos presidentes señalará una etapa definitiva en las relaciones entre nuestras dos patrias. In Washington, D.C., President John F. Kennedy arrives to address a luncheon meeting. Clear that this nation, in concert with all the free nations of this hemisphere, must take an ever closer and more realistic look at the menace of external communist intervention and domination in Cuba. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor embaixador dos Estados Unidos da América. O que é bom para um povo é bom para um povo. O que é bom para os cubanos é bom para os cubanos. O que é bom para os americanos é bom para os americanos. O que é bom para os brasileiros é bom para os brasileiros. Não vou invadir Cuba. Ogunja uso terceira, Ogunja uso boné, Ogunja foi capitão, Ogunja foi coronel. Le pedimos al pueblo que mantuviera el orden, porque siempre las revoluciones eran desacreditadas por los excesos que se cometían. Y nosotros dijimos al pueblo, revoluciones. Que habrá un día, por primera vez en la historia de América, un pueblo está castigando a su verdugo. Que acredita na livre empresa, mas transige com os socialistas. No atendimento de várias das exigências da vida moderna. A crescente intervenção do Estado no econômico, mesmo nas democracias mais ortodoxas, comprova, porém, o que afirmei, isto é, não pode a moderna democracia deixar de oferecer aspectos socializantes.
Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Brasília urgente. Após as comemorações do Dia do Soldado, o senhor Jânio Quadros decidiu abandonar a presidência do país. Em sua carta de renúncia, o presidente fala em forças terríveis que se levantaram contra ele. Fontes de Brasília adiantam que os ministros militares Odílio Denis, do Exército, Grum Moss, da Aeronáutica e Silvio Eck, da Marinha, ainda tentaram mostrar ao senhor Jânio Quadros as terríveis consequências de seu ato. Após a entrega da carta de renúncia, o senhor Jânio Quadros embarcou para São Paulo e, neste momento, está estacionado no aeroporto militar de Cumbica, mantendo conversações com o governador paulista, senhor Carvalho Pinto. E atenção, notícia chegada neste momento informa que o Congresso Nacional aceitou a renúncia do presidente. O senhor Ranieri Mazzilli, segundo a Constituição, ocupará interinamente a presidência do país até a volta do vice-presidente eleito, senhor João Goulart, que neste momento se encontra em visita de caráter oficial à China comunista. Fontes políticas da capital indicam que os ministros militares não aceitarão a posse do senhor João Goulart. A situação está tensa. E no Rio Grande do Sul, o senhor Leonel Brizola, apoiado pelo comandante do 3º Exército, general Machado Lopes, exige o cumprimento da Constituição com a posse do senhor João Goulart. O povo foi pego de surpresa com o ato do ex-presidente que, após várias infrutíferas conversações levadas a efeito em São Paulo, está deixando o país em direção à Inglaterra, onde fará pronunciamento à nação explicando as razões de seu ato. Mais notícias no próximo boletim ou a qualquer momento em edição extraordinária. 25 de agosto de 1961. Servidores constituindo o general Francisco Moura. Até o momento, tempo estável aqui na capital. Das tradições, provar o clima das 4 estações, verão, outono, inverno e primavera. Verde Paulistinha, o Rio Guaíba, que beleza infinda, além de tudo, Paulistinha linda, meu coração cheio de amor te espera. E o remédio é assim, sabonete exterminador. K 275, Rádio Farroupilha. A grande voz. Transmitindo a cadeia da legalidade, do Palácio Piratini em Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e o Brasil. Atenção, povo gaúcho e povo brasileiro. O general Machado Lopes acaba de determinar a todas as unidades do 3º Exército que, a partir deste instante, só obedeçam ordens emanadas deste comando, diretamente de Porto Alegre, e que desobedeçam, portanto, as ordens emanadas do Ministério da Guerra no Rio de Janeiro. Naquela semana em que nós passamos mais de uma semana nos porões do Palácio Piratini, integrando a rede da legalidade, quase tudo era improvisado. Nós vivíamos mar de papel. Embora, prenda minha, tenho muito que fazer. Na realidade, o presidente teria que continuar, porque é aquilo que eu disse numa conversa aí com vocês. Num país que tem a tradição do fico, a tradição de eu não fico, ou o ato inaugural de eu não fico, choca extraordinariamente, porque isso vem até mesmo contra toda essa vocação da história política do Brasil. Mas o que é certo é o seguinte, por que hoje se retorna na renúncia do presidente? Por que hoje se buscam novamente as razões daquele tempo e se procura identificar a causa profunda do impasse que levou à renúncia? É exatamente porque aquilo foi uma frustração grande para os que votaram,
mas continuou como um problema irresolvido para os que não votaram. Entrei na rua Augusta, 120 por hora. Botei a turma toda pro passeio pra fora. Descobri em duas rodas sem usar a buzina. Parei a 4 dedos da vitrine. Liga! E aí vai o Adhemar de Barros com Dona Leonor pro Palácio dos Campos Elíseos. Adhemar acabava de ser eleito governador do estado de São Paulo. Nessa eleição, em 62, Jânio, um ano depois da renúncia, voltava a ser candidato. Desta vez, ao governo do estado, mas foi derrotado por 100 mil votos. Seu velho rival, Adhemar de Barros, teve 1.200.000 votos. E Jânio, 1.100.000. Adhemar teve o mérito de vencer a última eleição direta para o governo do estado. 2 anos mais tarde, em 64, ele teria importante participação na conspiração que derrubou o presidente João Goulart. E em 76, ele também seria cassado. Todos os sacrifícios devem ser enfrentados com ânimo forte quando a causa é boa. Nunca deixamos de defender os humildes, os pequeninos sem, todavia, atacar os criadores da grandeza desta terra prodigiosa. Somente a fé nos trouxe de volta a esta casa, a este velho casarão dos Campos Elíseos. A Pan-Air sente-se honrada em proporcionar esta resenha dos acontecimentos de 1964. E voltamos aqui à renúncia do Jânio, em 1961. O Congresso, reunido durante os dias em que durou a crise e pressionado pelos militares, inventou um jeitinho para acalmar os ânimos. O jeitinho foi o regime parlamentarista. O Jango nomeava um primeiro-ministro e este é que formaria todo o ministério. O primeiro-ministro foi devidamente inventado. Era o Tancredo Neves. Assim, depois de 12 dias de negociações entre os militares e o Congresso, Jango conseguiu tomar posse. Era 7 de setembro de 1961, dia da independência do Brasil. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é Jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 de março e não. Não. E uma grande votação aconteceu em todo o país no dia 6 de janeiro de 1963. Foi o plebiscito. Nessa votação, o povo diria se o parlamentarismo devia continuar ou não. O parlamentarismo foi derrotado. Jango passou a ter plenos poderes como presidente. Sentiu o apoio popular necessário para seu programa de reformas. A reforma agrária e a lei de remessa de lucros para o exterior eram pontos importantes das famosas reformas de base. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Prontidão geral do Exército em todo o país para sufocar manifestações contra o comício da Central. Era grande a expectativa, não só no local, mas em todo o país. As faixas e cartazes exibidos durante o grande comício foram uma de suas notas mais significativas.
cargo de tropas do Exército, coadjuvadas por soldados da Marinha Aeronáutica, funciona com precisão e de modo irrepreensível. E, em consequência, a reunião popular transcorre em ordem. Discurso do Sr. João Pinheiro Neto, superintendente da Supra. Aliás, o decreto de desapropriações era um dos pontos focais do comício. Em seguida, faz uso da palavra o governador do estado do Rio, Sr. Batier Silveira. Outro governador que comparece discurso, Miguel Arraes, de Pernambuco. Com a palavra agora o deputado Leonel Brizola. Trazidas por manifestantes incendeiam alguns cartazes, o que provoca princípio de pânico e, em decorrência, ferimentos leves em cerca de 140 populares. Muito aplaudido e ladeado pela esposa, o presidente João Goulart faz o discurso principal do comício, no qual informa a adoção de diversas medidas de interesse popular. Estejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade é de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Magalhães Pinto, no manifesto, lançava a senha da Revolução, conclamando as Forças Armadas a lutarem por sua integridade. O CGT advertia que a queda de Goulart estava sendo tramada por 4 governadores. Eu lamento dizer aos seus ouvintes que não considero ainda chegada a hora de falar. A palavra ainda está com o Exército e com as Forças Armadas, cuja união admirável e patriótica está salvando o Brasil do comunismo. 80% da população soube da Revolução apenas no dia 1º de abril. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio.
O Congresso Nacional aprovou a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco até março de 67. Economicamente independente. Isso é o que está fazendo o governo da Revolução. Agora eu vou mandar. Nem bombeiro pode apagar. Nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Mas o beijo faz faísca, a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Pegou fogo em mim. Sigo incendiando, bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhor, nós vos suplicamos que aplacado atendais aos sacrifícios que vos oferecemos pela alma de vosso servo Edson, a fim de que purificada com os remédios celestes. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. A mesa vai proclamar o resultado da votação. Sim, 141 senhores deputados. Não, 216. Brancos, 12. Total, 369. O projeto foi rejeitado. Vai o arquivo. Nego aqui e agora que haja em qualquer tempo ou lugar injuriado as Forças Armadas. E é assim que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 19... Artigo 1º. Nos termos
termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, onde se arrecadam fundos para a revolução. Volta o que os banqueiros tomam no prove de seus empregos. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, como responsáveis pela execução das medidas destinadas a assegurar a paz e a ordem pública, comunicam à nação que o presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, por motivo de enfermidade, se encontra temporariamente impedido. Faço dia a vocês que o presidente, às 15h30, foi acometido de um infarte fulminante. Presidente da República Federativa do Brasil, no período a iniciar-se a 30 de outubro de 1969 e com término a 15 de março de 1974, Sua Excelência, o senhor General Emílio Garrastazu Médici. Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
Hoje, vem pra cá. Não tem nenhum aspecto de golpe militar. O Brasil está vivendo uma fase tranquila, com problemas de natureza política, que é natural em toda a época eleitoral, mas problema de golpe militar não existe no Brasil. Para presidente da República, General João Batista de Figueiredo, 355 votos. General do Exército, Aidebete Monteiro, 226 votos. Assim, alcançou a maioria absoluta dos votos, prevista do parágrafo 1º do artigo 75 da Constituição Federal, o candidato registrado pela Aliança Renovadora Nacional. Proclamo, portanto, eleito presidente da República Federativa do Brasil, o senhor João Batista Figueiredo. Deus me premiou ao fazer-me receber esta faixa, insígnia da mais alta magistratura de nossa pátria. Anistia, mesmo não sendo total, é a luz que renasce em velhos corações cansados pela solidão e falta de esperança. Sonhos destruídos no meio do voo. O homem livre. Nada pode dar tanta dignidade à vida de cada um. Um Brasil livre para brasileiros livres. A democracia. Se a gente não acredita nessas coisas, que sentido tem a vida? Por isso, a anistia não foi feita para ser comemorada ou celebrada com alegria. A palavra é outra. A palavra é respeito. O Natal deste ano vai ser diferente. Vamos estar todos juntos. O povo todo grita, Luiz Carlos Sete, A minha volta, como simples cidadão,
geral e irrestrita pela qual o povo lutou. Mas esta também haveremos de conquistá-la. O nosso autógrafo do querido Jânio Quadros. Jânio é um valor na forma. Obrigado a você. Muito obrigado, meu Cláudio. Gratíssimo de coração. Não há nenhuma razão especial, não. Onde nós estamos? Somos outros gaúchos que tem alma de A primeira vez que eu votei em Jânio Quadros. E hoje, eu tenho 40 anos. Porque o Jânio Quadros é o único responsável por essa situação que nós hoje estamos passando. Criou tumulto da nação, não deu conta da missão que os brasileiros lhe confiaram com uma maioria absoluta, com a Câmara, com todo o parlamento ao lado dele, e saiu mentindo dizendo que havia forças ocultas, coisa que nunca houve no Brasil contra ele. O que faltou nele foi raça. Não sei se o Jânio vai ter... Eu acho que, no meu modo de pensar, é o Brizola. Penso comigo, né? Porque o Brizola, ele esteve fora e... ele voltou agora e tal, e ele foi um bom governador, como em Porto Alegre, né? Ele foi bom governador do Rio Grande do Sul. E o Jânio Quadros também, São Paulo, né? Agora aí tá nos dois, certo? Vão concorrer, não sei se os dois concorrem por um partido só. Podia ser que ele, talvez, por experiência e da queda política que aconteceu, tivesse trocado de opinião, de política, mas eu não creio. Jânio Quadros, para mim, não. Para mim, eu não acho. Como líder. A gente nota o amadurecimento fabuloso do Jânio. Os gestos são autênticos dele. Naturalmente, os gestos existirão. As expressões fisionômicas existirão, porque é um transbordamento da alma dele. Mas, naturalmente, com certa moderação, sem aqueles gestos assim um pouquinho mais exagerados. Mas eles vão existir porque é autêntico deles. Eu acho que com isso já apresentei aos senhores o ex-presidente Jânio da Silva Quadros, que dentro de instantes estará respondendo às indagações da equipe do Pinga Fogo. Devolver respostas, sabe? Recorrer ao recurso, sabe? É exatamente isso. Assim, a rebeldia como uma coisa sadia. Mas qual a pergunta? Quem é o líder? Quem é que aglutina? Quem é que está tomando a razão hoje? Jimmy Carter, Neto? Quem? Sabe? É essa coisa toda. Tudo bem. Encerra. Talvez eu não tenha mais nada para dizer. Talvez tenha muito mais para dizer. Não sei qual é, tá? Pergunta mais pro resto. A minha é essa. Você me escolheu por quê? Né? Por minha cara?
entende? Tá? Eles nos oprimiram do berço, tá? Quer dizer, a família reproduz tudo isso, mas é o seguinte, tá? Eu tenho 24 anos, tive 15 anos de ditadura na minha vida, o que eu sou? Tá? Qual foi a minha? O que eu pude discutir? Eu fazia parte do setor geral do MDB, eles invadiram minha casa, dizendo que eu vivia do ouro de Moscou. Meu pai disse assim, desde que eu conheço ele, ele vive às minhas custas, tá? Quer dizer, é muito espaço. Hoje eu posso dizer, diga aí que eu vivo do ouro do Vaticano, de Pequim, tá? Pô, de Cárcer, sabe? Quem é Cárcer? Só mais eu que Cárcer, pô. Cárcer é imbecil, tá? Entendeu? Quem é Figueiredo, tá? Figueiredo só sabe andar de cavalo. Agora o Gouvernet é um cara inteligente, tá? Ele é inteligente, é sacana, tá? Agora é mais inteligente que todos nós. Ele tem uma estratégia, ele vai indicar o sucessor, você profeta. O Gouvernet vai indicar o sucessor pela incapacidade que nós, da esquerda, nós oposições, temos de somar, porque a direita é mais inteligente do que nós, a chamada esquerda, a oposição, porque na hora H a direita está unida, tá? Eles querem destruir a Uni hoje. A Uni, se eles deixassem à vontade, ela seria irrepresentativa, porque ela não está aglutinando todos os estudantes. Mas à medida que eles deprimem, eles só falecem a gente. O meu estudante tem uma característica nova hoje, tá? Por exemplo, não há hoje os grandes líderes carismáticos, como o colega falou, tá? Já havia em 68. Hoje, os estudantes avançaram os níveis de consciência. Hoje eles votam não em cima do plano de tal ou plano de tal. Eles votam em cima de um programa político, tá? Defendido pela chapa A ou B. Quem vai ganhar essa eleição final? Unidade. Aqui, ó. Aqui, Mutirão. A vida nos ashrams da GFU será simples. Serão instalados próximos das cidades, a fim de que as pessoas possam chegar a visitá-los para documentar-se ou retirar-se algum tempo. Nos campos, os regulamentos não são absolutos, pela simples razão de que Aquários não quer instituir uma ditadura. Cada um trabalha segundo a sua boa-fé e o seu sentido lógico. Entretanto, o exemplo lhe será dado pelos instrutores, que darão a razão das disciplinas. Cabe ao adepto seguir ao movimento se o julgar necessário. O projeto de partido que tem a Juventude Trabalhista da Associação de Estudos e Debates do PTB é um projeto de partido democrático, popular e nacional. Um partido que seja um amplo partido de massa, socialista e democrático. Nesse sentido, que nós consideramos que o novo PTB tem um amplo espaço de trabalho e de ação junto à juventude. Porque a história tem mostrado que a juventude tem desempenhado um importante papel dentro daqueles projetos. Minha cabeça jamais será de 0 a 10. Medidas na minha cabeça eu não consigo. Entende? Eu sempre detestei o sistema decimal. Isso foi na década de 60. Foi quando começou as primeiras mudanças. A Mary Quant lançou a mini-saia. Isso eu acho incrível. Isso caracteriza uma mudança de costume. Eu nunca pedi de mini-saia. E foi quando eu rompi com o sistema decimal. Entendeu? Passei a ler outras coisas, mas o sistema decimal, fui expulso do primário para o primeiro 4777 pela negação do sistema decimal. Eu acho o sistema decimal o fim. Abaixo o sistema decimal. Abaixo o sistema decimal. Olha, o senhor Jânio da Silva Quadros estudou aqui no ano de 1929 e no ano de 1931. O procedimento ele tirou foi sofrível, a aplicação, a nota dele foi 2, civilidade 4, português 4, latim 2, francês 3, inglês 9, geografia 6, matemática 2, desenho 6. E quem é Jânio da Silva Quadros? Fala, quem foi? Não sei, meu. Você não sabe? Eu não sei, pois eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Então eu falei pra você, escreve que desliga, você ligeiro. Tudo bem. Falei pra você, escreve aí quem foi, porque eu não sei.
Eu não sei mesmo. Se disser que aquele foi um fulano e um cidadão, é um mito. Tudo que eu desejaria, tudo, era o estabelecimento em nosso país de um regime democrático autêntico. E, para mim, um regime democrático autêntico é um regime democrático autoritário, forte. Porque as coisas não são contradição em termos. A França é um Estado democrático. Mas é um Estado democrático autoritário, forte. Bom, qualquer que seja o brasileiro capaz de proporcionar-nos um regime assim, um regime que ofereça justiça a seus filhos, abra horizontes para os seus filhos, qualquer desses brasileiros terá o meu humilíssimo apoio. Em outras palavras, eu sairia da minha casa para ser contínuo desse presidente. Hoje, contribuição sindical, que o Estado mantém um rígido controle sobre os sindicatos. E até, através dessa receita, ele propicia que surja o chamado sindicato fantasma. Alô? Alô? Olívio? Alô? Tudo bem? Fala. Ô, rapaz, tô preocupado aí com a tua situação. Aqui, recém começando. E a tua volta pro sindicato? Você já mediu por acaso o que está por detrás disso? Você já mediu a jogada que o governo está fazendo em relação à tua retirada do sindicato? Porque o problema é o seguinte, Olívio. O governo está falando em abertura e a gente está percebendo com clareza de que a abertura é só para a elite. Quer dizer, a burguesia tudo, a classe trabalhadora nada. Eu acho que a gente tem que colocar isso para o trabalhador com muita clareza. A gente tem que mostrar para o trabalhador que somente ele, trabalhador, participando do processo político, ele concorrendo às eleições, ele se organizando e ele elegendo efetivamente quem esteja compromissado com a classe trabalhadora, ele poderá ter os seus problemas resolvidos a médio prazo, porque senão a gente vai ter os problemas resolvidos a longo prazo e a longo prazo quase todos nós já morremos. Uma coisa fundamental que tem que ser dito para o trabalhador, e aí algumas críticas que se fazem ao PT, por exemplo, algumas pessoas dizem que o PT é partido de classe, e a gente não tem que ter nenhuma vergonha de dizer que é partido de classe, porque efetivamente é um partido de classe. Só que não é um partido da classe dominante, como é até hoje, quer dizer, a burguesia hoje se faz representar no parlamento, e quando a gente tenta criar um partido, a burguesia vem explorar dizendo que é um partido de classe. A gente tem que mostrar para o trabalhador que partido político não é privilégio dos Magalhães Pinto, do Jânio Quadros, de Getúlio Vargas, de Brizola, de Companhia Bela. Todo que o trabalhador tem condição de criar o maior partido já criado nessa terra. O governo vem com aquela de dizer que a gente não pode participar de política, a burguesia vem com aquela de que a gente não pode misturar sindicato com política, mas a verdade é que todo mundo participa de política nesse país, menos a classe trabalhadora. É chegada a hora e a vez da gente participar do processo político e fazer a abertura que a gente entenda que seja boa para a classe trabalhadora. Tá ok, né? Tá. Dá um abraço, meu amigo. Eu acho que agora ficamos nessa aí, tá? Tudo ok. Se a gente precisar, a gente dá um grito, tá? Graças. O senhor não acha que a renúncia foi a exaltação da minha carreira política? O grande instante da minha vida? Nesse país no qual ninguém renuncia a nada? Verifiquei. Em um determinado instante, que
Para prosseguir na presidência, eu tinha à minha frente apenas uma alternativa. Caía de joelhos à frente do Congresso. Mas, doutor José... Eu caí. Pois não. Não dei alternativa, faz favor. Caía de joelhos à frente desse Congresso, não fechava os vagamente. E tivemos, presidente, fica aí a ideia, a impressão de que o senhor, me perdoe, não estava preparado para governar o Brasil. Bem, essa é uma opinião sua? Não é só minha. De muitos brasileiros. Pois, se eu fosse advogado... Sua procuração. Não tenho procuração. Então, se você não tem procuração, não faça afirmações. Não diga sendo minha só. Não, porque o senhor disse que tinha tudo isso. Não, eu também não estou preocupado em pregar. O ministro Denis pediu... Agora, eu considero essa sua opinião quase injuriosa. Presidente, o senhor falou em democracia forte. Eu lhe pergunto nesse instante. Nós vivemos, nesse instante, no governo Figueiredo, uma democracia forte? Mainly West Indies, South America, everywhere, you know. Administrativa de pertenecer a la... Fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Samba Tabandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai.